Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Sou muito feliz nessa noite, o nosso congresso de comunhão. E é sempre motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de convidar para que você abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Tema da nossa mensagem: como é a vida de quem vive em comunhão. Como é a vida de quem vive em comunhão. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não sejam as minhas, e sim as Tuas palavras, Deus. Nós te pedimos neste momento, durante tudo aqui que aconteceu, seja do louvor, na abertura, nas dinâmicas, tudo isso, Senhor, não teria nenhum fundamento se não fosse para Ti. Por isso, neste momento estamos aqui como ouvidos de ovelha. Fala aos nossos corações. Tira todo impedimento, tira tudo aquilo que possa impedir tanto de ouvir ou de falar. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Já te agradecemos. 1 Crônicas 4, 9. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Aliás, nós vamos realmente ler, já que é um momento de comunhão. Eu gostaria de pedir à igreja para ler comigo. Vocês podem ler comigo? Vamos começar? Versículo 9 e 10, amém? 1, 2, 3. Beleza? Já vou até aqui logo. 10. Amém. Deixa eu ver aqui. Irmãos, eu acho que o versículo, agora que eu vi, ele foi outro. Porque esse versículo até não tem muito a ver com comunhão. Eu vou fazer o seguinte, vamos ler em Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, 42. Deixa eu ler esse versículo, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Até aqui diz a palavra do Senhor. Amém. Qual das duas passagens tem mais a ver com comunhão? A primeira ou a segunda? A segunda? Se fosse uma mensagem nesta noite, seria na primeira ou na segunda, então? Que tem mais a ver com o nosso tema do congresso. Quem acha o número 1, levanta a mão. Quem acha o número 2, a segunda passagem? Quem não acha nada? Vamos lá, vou perguntar mais uma vez. Quem acha que a primeira mensagem tem mais a ver, levanta a mão. Duas pessoas. Quem acha que a segunda tem mais a ver com o nosso tema do congresso de comunhão? Mais pessoas acharam. De fato, a passagem tem realmente mais a ver com comunhão. Mas o tema da nossa mensagem de hoje, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10.
1 Crônicas 4, que diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos e a sua mãe, e deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores deu à luz. Porém Jabes invocou a Deus, dizendo: Deus, me abençoa muitíssimo, Deus. Amplia as minhas terras, que a tua mão seja comigo e faze muito mais, e livra-me do mal, para que eu não seja afligido. E Deus concedeu tudo o que Jabes tinha pedido. A mensagem aqui, porque essa mensagem me trouxe tanto a respeito de comunhão, porque a princípio eu tinha feito uma outra mensagem, que foi no versículo 2 que nós fizemos. Mas esse versículo me chamou muito a atenção. Em primeiro lugar, para você viver uma vida de comunhão, você precisa entender o motivo. Por que Jabes recebeu este nome? Jabes significa dores. E a Bíblia diz que Jabes recebeu esse nome porque a mãe dele sentia dores. No versículo 10 diz aqui: porquanto por dores deu à luz. Antes de você querer viver uma vida em comunhão com as outras pessoas, claro que você pode ter a sua comunhão com Deus, isso é uma outra parte, mas a comunhão entre as pessoas, como é bom que os irmãos vivam em comunhão, você precisa entender o momento que os outros estão passando. E aí muitos possam criticar: nossa, mas porque a mãe deu a luz com dores. Quantas são as mães aqui que já deram a luz e sentiram dores no parto? Quantas são as mães? E você já pensou em botar o nome do seu filho de Jabes? De jeito nenhum. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você está com fome e com sono, como é que você trata as pessoas? Tem gente rindo aí, dá para ver pelos olhinhos. Como é que você trata as pessoas de acordo com o que você está sentindo no momento? E você precisa ter sabedoria para identificar o momento que as pessoas estão passando. Eu não estou dizendo aqui que justifica o erro, mas de acordo com aquilo que você esteja passando no momento, talvez a outra pessoa vai te tratar de uma maneira não boa. Para você viver em comunhão com os irmãos, não é que seja difícil, mas exige que você tenha sabedoria para entender o outro. Para entender o outro. Existe um piloto que ele é muito famoso. O nome dele é Bob. Um piloto de avião. E ele faz as acrobacias. No meio de uma acrobacia como essa, quando ele estava a 300, ele percebeu que o avião dele tinha se desestabilizado. Mas primeiro, ele teve tanta experiência no assunto que ele conseguiu pousar com segurança. E o avião dele ficou totalmente destruído. Ele teve a perda do avião. Mas ele suspeitou que o combustível que colocaram no avião foi errado. Então, o que ele fez? Ele foi lá no posto. Foi ver aonde tinha sido abastecido. E foi conversar com o mecânico para ver o que aconteceu. E chegando lá, o mecânico, ele começou a chorar quando ele ouviu tudo aquilo.
E quando ele começou a chorar, por quê? Primeiro, porque ele tinha destruído um avião. Segundo, porque ele poderia ter matado alguém. E esse piloto, de uma forma muito sábia, ele disse o seguinte: para te provar que eu entendo perfeitamente que você nunca mais vai ter uma atitude como essa, você vai abastecer o meu outro avião. E amanhã eu vou subir novamente aos céus. Isso é sabedoria. O temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Para você ter comunhão com as pessoas, você precisa ser sábio. Porque para ser tolo, qualquer pessoa consegue ser. Depois vocês pesquisem, quem não conhece sobre essa história pode pesquisar. Inclusive ela está dentro do livro Como Influenciar Pessoas. Isso é a sabedoria para você agir certo, entendendo o outro e de acordo com a necessidade. Então, entenda e seja sábio. Tem muitos que dizem o seguinte: é muito difícil você estar falando aí de viver em comunhão porque você não conhece a minha família, porque você não conhece as pessoas do meu trabalho. Se você conhecesse o fulano que mora comigo, que trabalha comigo, que está na igreja comigo, se você conhecesse, você não falaria assim de comunhão. Mas estar em comunhão com as pessoas, veja, eu não disse que seria fácil. Eu disse que exige controle emocional e te exige agir da maneira certa. Porque o que esse piloto ele poderia ter feito de uma maneira errada? Ele poderia ter ido lá e ter falado: eu sou um piloto, você é um simples mecânico. Você poderia ter me matado, eu poderia ter perdido a minha vida, deixado as pessoas que eu amo por aqui. Mas aprenda que se você quiser ter comunhão com as pessoas, você não pode criticar. Porque sabe o que acontece quando você critica alguém? Existe um processo quando você critica uma pessoa. Quando você critica alguém, a primeira coisa que acontece é que a pessoa, se ela ouvir uma crítica, ela vai querer se justificar. Ela vai querer se defender, porque ela está sendo criticada. É a primeira coisa. Segunda coisa, quando ela escuta uma crítica, o orgulho, a vaidade dela já vai ficar abalado. É o segundo passo. Ela começa a perder a vaidade. O terceiro passo que vem o sentimento, é o sentimento de que eu não sou uma pessoa importante. Eu não sou uma pessoa tão boa assim. Então, a importância, o senso de importância fica abalado. E quando isso acontece, baixa a autoestima. Quando baixa a autoestima, automaticamente você perde a sua produtividade. Eu não vou nem tentar fazer, porque se eu fizer, vai dar errado. Porque eu não vou ter capacidade para fazer. E uma pessoa com baixa autoestima, ela tem essa paralisia, ela tem essa zona de conforto. Então, se você quiser viver em comunhão, a primeira coisa, não critique, não julgue as pessoas. Ser tolo é fácil. Viver em comunhão é você ter controle emocional. Tem muitas pessoas que dizem: ai, a mensagem de hoje foi meio fraquinha, né? Aquele pastor não pregou tão bem. O culto hoje foi fraco. E qual foi a mensagem que você trouxe para a vida de alguém? Antes de criticar a mensagem do pastor, antes de dizer que o culto estava mais ou menos. Antes de você, nossa, o louvor aqui estava desafinado, né? Porque até o louvor aqui a gente está combinando. Até para sair da conformidade a gente combinou. Mas antes de você falar, nossa, o louvor hoje não estava assim, essas coisas, né? E qual é o louvor que você traz aqui? Porque para você criticar as pessoas,
Primeiro, que você perde a tua prosperidade. Eu vou falar um pouquinho mais no final. Segundo, que você perde a oportunidade de pensar em como você poderia fazer melhor, se você está criticando alguém. E aí, eu quero levar isso de repente para a sua casa. Lembra que eu falei? Ah, mas você não conhece a pessoa que mora comigo. O meu marido é assim, os meus filhos são dessa outra maneira, não tem como a gente ter comunhão desse jeito. Mas quais são as suas palavras? Quais são as suas palavras para o seu marido? Quais são as suas palavras para o seu filho? Porque talvez você não, como mãe, você não tenha colocado o nome do seu filho de Jabes, que eu perguntei aqui, nenhuma delas falou, não, Jabes não vou botar o nome de Dores no meu filho. Mas talvez você diga outras coisas. Você não faz nada direito. Obrigada. Avisa a próxima. Você não avisa nada direito. Você deixa tudo cair no chão, derrama tudo. Você tirou uma nota baixa, você é burro. Veja, você só não colocou o nome do seu filho. Mas talvez, de acordo com o momento que você esteja passando, talvez você tenha dito outras palavras para o seu filho. E você está profetizando, você está falando sobre a vida dele. Muito cuidado com o que você fala sobre a vida do seu filho. Muito cuidado que quando você fala do seu marido, o que você tem falado sobre ele, honrado sobre a vida dele. Porque, eu falei para as esposas, né? Falei da esposa, agora falando uma palavra que sempre diz, lá em Provérbios 21, 19, que diz, é melhor morar numa casa gotejante do que com uma mulher rixosa. Ah, você não conhece a minha esposa. Minha esposa reclama de tudo e por tudo. Qual é o primeiro tópico? Entender o motivo. Por que será que a minha esposa está reclamando de tudo e por tudo? Você, como marido, tem feito o seu papel principal de amar, proteger e prover a sua esposa? E isso é viver em comunhão. Isso é viver em comunhão. A palavra de Provérbios 14:1 também diz que uma mulher sábia, ela edifica a própria casa, mas aquela insensata derruba com as próprias mãos. Então você precisa entender o motivo que talvez se alguém está te reclamando demais, lá no seu trabalho, talvez o seu gerente, alguém que você trabalha, esteja com a cara fechada, mal-humorada. E se você tentasse descobrir o que a pessoa precisa entregar de relatório naquele dia, como é que é o dia a dia dela, o que ela tem ouvido de outras pessoas, por que ela se comporta assim? Se você buscar entender as pessoas, você vai viver em comunhão. E a Bíblia diz que quando você cuida do outro, você vive melhor, você salva a sua própria vida. Quando o marido ele cuida da esposa, quando ele protege a esposa, quando ele traz a provisão da esposa, porque ele é o cabeça, é dele a responsabilidade. Mas quando ele faz isso pelo lar, pelos filhos, pela família, quando ele faz isso, um bom trabalho, automaticamente ele não tem uma esposa que reclame muito. Então, maridos, pensem, antes de você reclamar que a sua esposa está reclamando muito. Pense em como cada um de nós estamos fazendo o nosso papel. Cada um tem um papel de apoiar, de cuidar. E se cada um de nós fizermos como Atos 2, em oração, em comunhão e repartindo o pão, vamos viver em comunhão. E aí existe
algumas consequências. Em primeiro lugar, nós entendemos o motivo das pessoas agirem assim. Em segundo lugar, existem as consequências de você viver em comunhão com alguém. E essas consequências que nós vimos tanto lá em Atos 2, quanto nós estamos vendo aqui também em Jabes, porque Jabes ele recebeu um nome de dor. Mas ele fez uma outra coisa, ele orou e pediu a Deus. Ele orou e pediu a Deus. Vejam bem, a Bíblia aqui fala muito pouco sobre Jabes. Apenas diz que foi um homem que recebeu esse nome e que, ao receber esse nome, ele cresceu e fez uma oração. Se fosse uma oração de quem já tem prosperidade, seria uma oração de agradecimento e não uma oração de petição. Porque ele alarga as minhas terras, me livra do mal. Então dá para entender que Jabes, sabe quando a gente faz uma oração, Senhor, abre uma porta de emprego, abre um emprego melhor, uma oportunidade. Sabe, quando vai embora, geralmente quando vai embora da igreja ou quando vai sair, Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares. Por que nos leve em segurança para os nossos lares? Porque talvez quando você sair daqui, pode ser que você não vá em segurança. Você não sabe o seu dia de amanhã. Então entenda que é muito pouco tempo para você desperdiçar, às vezes não tendo em comunhão com alguém. Se ou Jesus voltar, ou se hoje for o seu último dia de vida, pense no tempo que você gastou, talvez em outras coisas, como a televisão, com o celular, do que estar em comunhão com a sua família. É uma oportunidade para você apreciar a vida com alguém. E quando você vive em comunhão, existem consequências. Existem consequências para isso. Mas saiba que é difícil a gente viver em comunhão quando escuta algo negativo. Talvez você esteja aqui nesta noite, pode ser que você tenha ouvido coisas ruins a respeito da sua família, ou no seu trabalho. E aí realmente não tem como ter comunhão, não tem como conhecer alguém, que comunhão é entrosamento, é intimidade com aquela pessoa, não, sabe, eu não quero nada, sobre trabalho eu falo, mas passou de trabalho, eu não falo com aquela pessoa, não gosto daquela pessoa. É realmente difícil ter, por quê? Porque talvez essa pessoa já tenha te feito algo, já tenha te ferido tanto. Talvez tenha dito coisas que baixou a tua autoestima. Mas existem consequências quando você, que só pode controlar o seu comportamento, o comportamento do outro você não tem poder de controlar. Você tem o poder, se eu for se dar um abraço aqui em alguém, se a pessoa não quiser um abraço, eu não posso ir lá e abraçar a força. Mas eu tenho o autocontrole sobre os meus comportamentos, como se eu estivesse dirigindo um veículo. Eu dirijo o meu, o comportamento do outro eu não posso mensurar. Mas para isso, eu preciso ter sabedoria de entender por que o outro está passando por aquilo. E se ele está me dizendo algo, eu preciso ignorar aquilo que a pessoa fez comigo, não baixar a minha autoestima e lembrar daquilo que Deus diz ao meu respeito. Talvez você esteja aqui pensando, mas você não sabe todas as coisas que a minha mãe falou na minha infância. Eu senti dor no parto, então por isso eu vou dar o nome do meu filho de Dores. E aí esse menino nasceu pequenininho, cresceu e teve, olha, qual o significado do seu nome? O meu é esse. No colégio, o outro falando é esse, é aquele. E aí ele pensa, o meu significa dor.
Ele deve ter levado toda uma vida pensando, meu nome significa dores. Ou talvez não, quem sabe a tua mãe, quando era pequenininho, existem mães sábias, mães que edificam. Todo mundo já ouviu uma mãe falando assim, ai, o meu filho é tão inteligente. Ai, a minha filha é tão linda. E posta assim. Porque muitas mães, elas cuidam dos filhos e protegem e amam e acham uma coisa mais linda do mundo. Pode ser filho, aquela carinha de coruja, e a mãe acha que o filho é aquela coisa mais linda do mundo. Tão inteligente. Quem dera todas as mães fossem assim, porque a autoestima, o emocional dessa criança, ela ia estar bem. Quando nós perdemos o nosso controle emocional, a tendência é a gente tratar mal os outros. E não existe comunhão quando eu estou tratando alguém mal. Não existe comunhão. Mas para você que talvez não tenha tido uma mãe que falou, você é uma coisinha tão fofa, como diz o Eric para o Samuel. Você que não teve uma mãe assim, talvez a tua mãe tenha dito palavras ruins ao teu respeito. Você não consegue, você não vai conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Você, a cada dia que vai crescendo, você nasceu, você era tão bonitinha, mas conforme você foi crescendo, você foi ficando feia. Talvez a sua mãe falou sem querer alguma coisa e isso te desanimou. Mas pense o seguinte. Se aqui fosse uma corrida. Imagine uma corrida. Imagine que tem uma pessoa lá no final, duas pessoas. Lá no final da igreja. E elas estão vindo aqui para o culto. Elas vêm chegar. As duas estão correndo. Quem vence? Quem é que vence? A igreja pode responder: aquele que chega primeiro. Quem vence é aquele que chega primeiro. Então, para isso, nós devemos levar em consideração o seguinte: o inimigo ele vem com um objetivo: matar, roubar e destruir. Mas o inimigo ele só te conheceu a partir do momento que você veio ao mundo. E às vezes acontecem circunstâncias, às vezes pessoas são usadas para isso. Situações são usadas para isso, para achar que nós somos perdedores. Porque esse é o objetivo. Só que enquanto o inimigo ele só chegou na sua vida a partir do momento que você nasceu, Deus, ele te conheceu. Jeremias 1,5, a palavra de Deus diz que antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Então, aquele que vence na sua vida, escute, é Deus, porque ele chegou primeiro na sua vida. O vencedor é aquele que chega primeiro. Então, ignore tudo aquilo que as pessoas falaram sem sabedoria. Porque ser tolo é mais fácil do que ser sábio. Ignore tudo aquilo e escute aquilo que Deus tem para falar no seu coração. Porque Ele sim é o vencedor. Ele sim tem aquilo para que Ele te formou. E aí, lá na passagem, Ele diz: eu vou te fazer um profeta. Deus fala para Jeremias assim: olha, eu vou te levar aonde eu te mandar, você irá. O que eu mandar você falar, você vai falar. Eu vou te conduzir. Sabe o que Jeremias fala para Deus? Eu sou um menino. Ele ainda se sente como um menino. Talvez mesmo quando Deus fala coisas positivas ao teu coração, te mostrando as promessas, te mostrando os sonhos, os projetos que Ele tem para a sua vida como filho. Talvez mesmo depois de tudo isso,
por conta da sua baixa autoestima, você diga: mas eu não passo de um menino, mas eu não passo de uma menina. E aí Deus fala novamente, lá em Jeremias 1:5. Eu falarei contigo. Eu te constituí profeta entre as nações. Não digas que você é um menino, porque eu serei contigo. Quando você vive em comunhão, você começa a ouvir mais aquilo que Deus fala no seu coração e começa a ouvir menos aquilo que os homens estão falando. Porque sempre vence quem chegou primeiro, e aí a sua voz vai soar mais aquilo que Deus tem falado. Então, em segundo lugar, viver em comunhão é viver em maravilhas. Viver em comunhão é viver em maravilhas, porque lá em Provérbios 11:25, a palavra de Deus diz que aquele que dá generosamente, aquele que rega, também vai ser regado. Então, veja que é impossível, veja que é impossível, quando você doar a alguém, quando você ofertar a alguém, é impossível você não viver em comunhão, e a generosidade, ela muda a sua realidade. Nós identificamos aqui a mãe que colocou o nome de dor. Só que também aqui nós temos outra participação que não é da mãe, é dos irmãos. A Bíblia diz que a mãe colocou o nome de dor, mas que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Quase que como uma comparação. Agora você imagine, será que Deus iria ter atendido a oração, o pedido de Jabes, se fosse para ele tirar a onda com os irmãos? Se fosse para ele ser avarento? Se fosse para ele ser mesquinho? Deus, ele conhecia o coração de Jabes. Ele sabia que Jabes ia ter a generosidade. Porque tem pessoas que elas são assim. Lembra que nós falamos ali entre o marido e a esposa? Eles até são sábios. Geralmente a esposa fala assim para o marido: olha, não vai por esse caminho. Fulano, olha, ele vai acabar te dando mal. Ele vai acabar te dando mal, ele vai acabar te dando uma volta. Não, que isso, é uma pessoa de Deus, não vai fazer isso comigo. Aí a esposa orienta, até fala com uma sabedoria. Mas aí o marido não ouve. Aí quando não ouve, aí o que ela fala? Eu não te avisei? Você não quis me ouvir? Tem pessoas até que elas estão certas, mas aí quando ela vai falar, ela tira... ela ficava contando a vantagem daquilo que ela falou. Então, se existe um motivo de ser mais ilustre do que os seus irmãos, eu posso entender que, por algum momento, esses irmãos, eles estavam juntos. Eles estavam em comunhão, lá como Atos dos Apóstolos, estavam também. E lá em Atos diz que eles repartiam bem, e vendiam, e faziam tudo junto. O que é mais caro? Repartir os bens ou dar uma oferta? Digamos que, eu vou dar uma oferta de um determinado valor. Mas e se fossem os bens? Se fosse uma casa, não seria muito mais valioso do que uma oferta? Mas eles repartiam. Tem até um filme que diz assim: olha, eu quero o meu precioso. É meu.
Tem gente que quando vai almoçar com alguém, fica ali contando. Ó, esse suco eu não tomei não. Isso aí é contigo. E não quer compartilhar, não quer ter um momento junto com alguém. Porque se preocupa muito mais com os bens que estão guardando do que em compartilhar. Em Atos dizem que os apóstolos estavam em oração, estavam em comunhão e que eles repartiam os bens entre si. E se um irmão, eu acredito que ajuda o outro irmão, imagine você ir almoçar na casa de um irmão rico. E se não fosse para ele ser generoso, como nós vimos lá em Provérbios 11:25, se ele fosse avarento, ele não teria a prosperidade que ele tem. Porque viver em comunhão, automaticamente você se torna uma pessoa mais grata. Porque aí você não está mais reclamando. Você não está mais criticando. Automaticamente viver em comunhão é ter mais sabedoria. E isso vai fazer bem para a sua vida. Maridos, quanto mais você amar e proteger a tua esposa, mais sucesso profissional você vai ter. Mas Deus vai te dar a visão, porque Deus dá a visão para o homem. E a mulher, ela cuida do processo, ela cuida de todos os detalhes. Mas você tem cuidado das pessoas que estão perto de você? Aproveite a oportunidade enquanto você tem oportunidade de cuidar das pessoas, porque passa. Levante a mão aqui, quantos hoje almoçaram em família? Só em família, com o irmão, quase muitas pessoas almoçaram. Dia de domingo é dia de almoçar em família. Alguns devem ter almoçado sozinho, mas geralmente você almoça em família. E aí, quando você está almoçando em família, como é que é a união nas refeições? No seu dia a dia, na sua casa, vocês têm vivido em comunhão? Porque para viver em comunhão lá, você precisa viver em comunhão na sua casa, para poder viver em comunhão na igreja, para poder viver no seu trabalho, para poder viver na sua vida. E quando você estava almoçando lá com os seus parentes, eu não sei se de repente se a comida estava na mesa, se estava no fogão. Tem como todo mundo comer ao mesmo tempo, botar a mesma concha no feijão e tudo mais? Ao mesmo tempo não tem. Então existe aí dois lados. Ou você foi correndo e foi botar primeiro a sua comida. Eu estou dizendo se estavam ao mesmo tempo, tá? De repente as pessoas estavam separadas. Mas ou você foi o primeiro a botar a sua comida, sentou lá e foi comer. Ou você fez a gentileza de deixar uma outra pessoa colocar a comida em primeiro lugar para depois você comer. Geralmente a mãe faz muito isso com os filhos. Vou deixar minha filha botar a comida primeiro. Eu estou vendo o pessoal fazendo assim com a cabeça. E é verdade. Por quê? Porque a gente está fazendo uma gentileza de deixar aquela outra pessoa comer primeiro, depois eu como. E não tem como você viver em comunhão sem gentileza. Só que a gentileza também gera outras gentilezas. E talvez essa pessoa que mora na sua casa, talvez tenha passado despercebido tantas outras coisas que essa pessoa fez para cuidar de você. Então valorize as pessoas que estão perto de você. Porque se a Bíblia diz que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, se Deus ouviu a oração de Jabes, um dos motivos é que eu acredito que Jabes, já que ele tinha as condições financeiras maiores, ele ajudava mais pessoas. Ah, mas aí você está falando do dinheiro, da prosperidade, não está vendo o coração. A Bíblia fala a respeito do amor ao dinheiro, do apego às coisas financeiras.
Mas Deus não te fala que você tem que ser rico ou que você tem que ser pobre. Deus te convida para ter a salvação. Independente da situação. Mas é certo que aquilo que você tem, você pode oferecer às pessoas. Então, quanto mais próximo você for, mais ainda você pode ajudar as pessoas. Você pode contribuir com alguém. Você pode contribuir com alguém com um abraço. Você pode contribuir com alguém com bens financeiramente. Você pode contribuir com uma palavra de oração. Lembra do culto mais ou menos fraquinho? Não foi tão forte assim? Pode contribuir com a palavra. Você pode contribuir com uma mensagem. Quem sabe existe alguém próximo de você agora, nesse momento, que você nem observou e essa pessoa de repente está triste. E é um momento de você olhar para quem está do seu lado agora e oferecer algo que possa ajudar ela a ter uma vida melhor. Tratar com sabedoria, tratar com gentileza, valorizar quem está perto de você. É assim que a gente vive em comunhão. Só que às vezes na correria do dia a dia acaba passando despercebido. E você não valoriza os teus filhos que estão ali. E esse momento vai passar. Talvez você não valorize as pessoas que trabalham com você. E sabe quais são as consequências disso? Você vai acabar abalando emocionalmente as pessoas que estão no seu trabalho. Você pode perder a sua família. Você pode perder os seus amigos. Porque você está cuidando de tantas outras coisas, mas cuidar de você é importante. E cuidar das pessoas que estão ao seu redor também é algo muito importante. Então, a Bíblia diz que Jabes, ele foi mais do que os seus irmãos. Se ele foi mais do que seus irmãos ali, deu para perceber que ele fazia algo a mais. Não deixa claro a Bíblia, mas diz que ele fazia algo a mais pelos seus irmãos. Ele contribuía mais, porque nós já vimos lá em Provérbios 11, porque quanto mais você dá, mais se acrescenta. Aquele que retém mais do que é justo, isso está em outro versículo de Provérbios, aquele que retém mais do que é justo será em pura perda, mas aquele que dá liberadamente se acrescenta mais e mais. Então, estar em comunhão com as pessoas é você contribuir, mas entenda, quanto mais você regar sobre a vida das pessoas, mais você vai ser regado, como diz a palavra de Provérbios. Então, viver em comunhão é viver em família. Quanto melhor você cuidar das pessoas que estão na sua casa, quanto mais comunhão, melhor vai ser para você. É um benefício que você dá aos outros, mas você vai ser abençoado. Quanto melhor você cuidar das pessoas que estão no seu trabalho, mais o seu trabalho vai ser produtivo. Sabe aquele trabalho que não está saindo do lugar, não está rendendo? Quanto mais você aumentar a comunhão lá no seu trabalho, mais as coisas vão começar a fluir. Por conta da generosidade. Porque você começou a agradecer muito mais do que reclamar. Porque você começou a entender o momento que aquela pessoa estava sentindo. E quando uma pessoa ela não está bem no seu próprio controle, a tendência é tratar alguém mal. E nós precisamos ter essa sabedoria para entender. Em segundo, você precisa entender que quanto mais eu tenho sabedoria, quanto mais gentileza eu tenho, isso se torna num bem melhor para mim. Isso prospera. E em terceiro lugar, observe que houve uma ordem aqui, que a Bíblia começa dizendo que, porque Jabes invocou a Deus de Israel, Deus o abençoou muitíssimo, ampliou muitas terras, seja a tua mão comigo e faze com que eu não seja afligido do mal. Deus concedeu tudo o que tinha pedido. Mas o versículo 9 começa dizendo assim, olha,
ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele não simplesmente foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele só foi mais ilustre do que os seus irmãos quando ele fez a oração. Então, em primeiro lugar, ele nasceu de um parto onde a mãe sentiu dores por causa, o motivo de ter colocado este nome dele foi porque ela sentiu a dor. Então, colocou este nome. Dá a entender que ele estava passando por um momento muito difícil. Porque se você estivesse orando, ele poderia ter orando, Senhor, me livre do mal. Por quê? Porque o mal pode acontecer. Então, dá a entender que houve um motivo, que ele falou, me abençoa, me livra do mal. Ele fez uma oração. Deus conhecia aquilo que Jabes ia ser, porque se soubesse que era de alguém com arrogância, era alguém avarento. E veja bem, arrogância não tem nada a ver com dinheiro. Mas se Deus soubesse que essas características iam acontecer, certamente ele não teria sido abençoado. Depois da oração, depois dessa oração, é que ele teve uma vida transformada, porque Deus ouviu a oração. Se tem algo que você está pedindo em oração a Deus, e que você ainda não conseguiu, experimenta viver em comunhão com os irmãos. Experimenta perdoar alguém que tenha te ferido. Assim como eu falei da história do piloto de avião. Se ao invés de você criticar, ao invés de você reclamar, se você inverter essa história e começar a trabalhar com mais sabedoria no seu comportamento, nas suas falas, se você entender até as suas próprias emoções para ter tido esse comportamento, e perdoar alguém que te fez muito mal, por quê? Para que a sua oração possa circular, para que você tenha mais comunhão com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, Deus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí você quer que Deus escute a tua oração, mas você está com raiva do irmão que você ainda não perdoou. E por que você está com raiva do seu irmão? Eu estou com raiva de um irmão que me perdoou. Por quê? Porque ele disse isso e isso de mim. E você ainda está preso naquilo que o irmão disse para você. E você ainda está com um pensamento, mas eu ouvi isso e isso do fulano. Então esquece o que o fulano te falou e escute para o que Deus te falou ao teu respeito. Porque ele chegou primeiro na tua vida. Vence aquele que é o vencedor, aquele que chega primeiro. Então perdoe o que o irmão falou com uma falta de sabedoria, com a insensatez. Perdoe e escute aquilo que Deus diz para a tua vida. Não fique preso. Libere perdão. Porque quando você liberar perdão, você vai ser mais próspero. Você vai ter mais comunhão. Mas eu não quero ter comunhão com Deus, eu só quero ter comunhão com Deus, com meu irmão não. A Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em comunhão. Lembra do que eu contei agora dos pratos? Você foi o primeiro a comer ou você foi o segundo? Você fez a gentileza de deixar alguém almoçar primeiro do que você. Tomara que você tenha feito a gentileza de deixar alguém, porque gentileza faz parte da comunhão. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você quer ter comunhão com o Espírito Santo, com Deus,
Por que você sempre concede com que as pessoas, esse pequeno detalhe, com que todo mundo vá almoçar e você vai por último? Você tem cuidado da sua saúde, da sua quantidade de sono, da sua atividade física? Sem pular a refeição, se alimentando direito? Porque para ter comunhão com Deus, eu preciso cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Como é que eu quero dizer que eu estou em comunhão com Deus se eu não tenho cuidado de mim, da minha saúde? E aí eu não estou falando só de uma aparência física, eu estou dizendo de você cuidar de si, gostar de cuidar de si. Porque uma pessoa, quando ela está com a autoestima elevada, automaticamente ela vai produzir mais. Mas talvez você esteja pensando tanto em cuidar do outro, que pode ser que você tenha esquecido de cuidar de si mesmo. É igual a palavra de Deus, que corta para os dois lados. Você precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio para cuidar do outro e fazer a gentileza. Mas você também precisa ter o equilíbrio para cuidar de você mesmo. Se abastecer primeiro. Porque uma pessoa que ela não está se sentindo bem, automaticamente ela não consegue fazer bem para o outro. Então, primeiro, cuide de você. Tenha a comunhão com Deus. Tenha a comunhão com o teu corpo. Porque quando você faz isso, perceba que as coisas começam a prosperar muito mais. Você vai produzir muito mais. Você vai gostar de ter comunhão com você mesmo. Você vai ter comunhão com Deus. Você vai ter comunhão com seus irmãos. Mas observe que a história fala que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E esse processo seria lá o final. O resultado. Em terceiro lugar, quando você começa a ter comunhão, os seus resultados, eles começam a sobressair mais do que o processo. Mais do que tudo que você passou. Você que está estudando para concurso público, você está lá estudando. Ninguém está vendo o seu processo. Ninguém está vendo que você abriu mão do seu tempo para fazer em prol de concurso. Mas aí no final, quando for o resultado, todo mundo vai, ó, viu? Viu o resultado que ela teve? Só que a pessoa não vai lembrar do processo. Então, a comunhão. Por que Deus concedeu a petição de Jabes? Mesmo que ele tenha o nome com dores. Ele concedeu porque ele sabia que Jabes ia fazer o mesmo que Atos 2, 42, 43, 44 estava lá comentando. Sabia que ele ia ter as posses deles e sabia que ia repartir. E quanto mais eu reparto aquilo que eu tenho, seja, não estou falando só financeiramente, mas o conhecimento. Tem gente que não ensina o conhecimento que tem. Tem gente que sabe tocar um instrumento, mas não ensina ninguém. Por medo. Medo de alguém ficar melhor do que você na hora de tocar um instrumento. Então não tenha medo, porque cada pessoa ela tem um talento, cada pessoa tem um propósito e não tem como, se você ensina alguém, olha, a pessoa está abaixo e eu estou ensinando, a tendência é crescer. A tendência é que quando você tem comunhão, quando você tem paciência para ensinar uma pessoa alguma coisa, essa pessoa ela sempre vai ser grata a você. Mas ainda que ela não seja grata, você vai ter a sua recompensa. E aí foram invertidos. Primeiro a história conta que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Depois a história começa a falar. A mãe dele deu à luz e colocou o nome dele de Dores, que significa que é Jabes.
porque ela sentiu dor no parto, mas aí ele orou. E tudo foi resolvido. Se você tem alguma coisa, a Deus, que você tem orado há muito tempo, e talvez você ainda não tenha conseguido, é sim o tempo de Deus. É de acordo com a vontade de Deus. Mas acredite que Ele, como um pai, Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Mas lembre-se de que para a sua oração chegar aos céus, você precisa viver em comunhão com os irmãos. Você precisa viver uma vida sem reclamar. Você precisa viver uma vida em sabedoria. Você precisa repartir as coisas que você tem. Porque se Deus te deu um talento, é para que você possa usar isso com alguém. Antes de criticar alguém, eu preciso repartir. Eu preciso viver em comunhão. Quanto mais eu vivo em comunhão, quanto mais eu aumento a generosidade, a gentileza, o compartilhar, quanto mais eu faço isso, mais prosperidade você vai viver na sua vida. E pode ser que não seja uma prosperidade financeira, mas talvez o carinho, o abraço que você espera do seu filho há tanto tempo, talvez o eu te amo, papai, que você está esperando há tanto tempo, essa é a recompensa, essa é a prosperidade. Talvez a promoção que você está esperando lá no seu trabalho, e ninguém me promove aqui dentro, o meu trabalho não está fluindo. Experimenta lá no seu trabalho aumentar a comunhão. Experimenta aumentar no seu relacionamento com o seu filho. Experimenta aumentar em comunhão. Porque você vai receber isso de volta. Experimenta aumentar a comunhão no seu casamento para você ver o seu resultado na sua prosperidade. Experimenta aumentar a comunhão lá no seu trabalho. Experimenta aumentar a comunhão aqui na igreja, com os irmãos. Para que você possa viver, como diz a palavra lá de Atos, se viam maravilhas entre os apóstolos. E nessa noite, eu queria te convidar a fechar os teus olhos, para nós orarmos e pedir a Deus para que a nossa vida possa ser mais em comunhão. Feche os teus olhos agora.